Boa noite. Boa noite, Mônica, Gabriele, Késia. Oi, Beth, boa Oi, noite. Ivonete, tudo bom? Tudo bem? As pessoas estão entrando aqui na nossa live. Tô vendo aí, Hoje ó. a Cardio do Bem entrou, Fernanda Rodrigues. Hoje é um assunto que chama atenção para todo mundo, né? Que é o medo de falar em público. Sim, com certeza. Ó, a Eliane entrou aí, que beleza. Beijo, Eliane. Márcia Gomes. Isso aí, gente. Oi, Márcia. Márcia ela trabalhou comigo lá na São José. Fernanda Rodrigues. Paulo, meu coach. Muito bom. Então, Só gente hoje, bacana aí. só gente bacana. São 19h57. Quando der 8 horas, a gente inicia, né? Vamos deixar o pessoal entrar. Tá aí. Pet serve, o Helder entrou também, meu marido, Excelente, excelente. meu ajudante. Tem que ter um apoio aí de casa também, né? Isso. Então, é, Ih, quem Barro ouviu, Juju, Barro Juju entrou. Juju, Cíntia, a Márcia disse que precisa muito ouvir sobre esse tema, hein? Olha, Isso aí, expectativas foram criadas, hein, Beth? isso aí. E o Henrique, que bacana. Muito O bom. Henrique, meu amigo de infância aí, ó. Que Tá vendo? beleza. Tá, Cacau e Có também, minha amiga lá da Bahia, a gente fez faculdade de enfermagem juntas. Olha, gente, muito legal. Show de bola. Então, pessoal, vocês já ouviram falar em glossofobia? Então, é o medo de falar em público. Por isso, hoje eu convidei a Elizabeth Ferreira, minha amiga, coach, para falar um pouco sobre esse tema. Né? Ela vem trabalhando com as coaches, né, sobre esse tema, e é um tema que todo mundo, né, já sentiu isso um pouco. Eu já senti muito medo de falar em público, Com e é certeza. um tema que está assim, todo mundo fala, né? Então, Beth, fala para a gente, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho a sua história, como é que você entrou, faz aí um resumo do seu currículo para a gente. Então, assim, hoje eu sou engenheira, né? Hoje eu trabalho no Exército, sou oficial do Exército. E já há muito tempo na minha vida, essa questão de se apresentar vem me estimulando, né? Primeiro eu comecei, uma das coisas que eu converso muito com os meus coaches, né? É o que, que te leva, né, a fazer uma apresentação, né? E quando eu comecei, foi no intuito de ajudar. Então eu era muito novinha, então ajudava, eu tinha realmente muita vergonha. E ali desde pequena minha mãe sempre me dando apoio, né? Minha mãe sempre foi minha coach, né? Nossa mãe sempre é a nossa coach. Então, assim, muitas situações desafiadoras surgiram para mim onde eu não tinha como fugir. E o meu objetivo principal era levar conhecimento para aquelas pessoas e apoiar de alguma forma. Era o essencial, né? E Então, daí eu fui, assim, tem um pouco da minha característica pessoal também. E daí eu fui levando aquilo ao longo da minha vida. Então, fala pra gente o que que é isso, essa glossofobia, né? Eu descobri esse nome, eu nem sabia que tinha essa nomenclatura, pesquisando para a gente poder trabalhar nessa live, né? É interessante, né? Que a glossofobia é o medo de falar em público, é uma fobia realmente. Então, fala pra gente por que que a gente sente medo de falar em público? Então, quando você vai falar, assim, e o pior é que o público não precisa ser tão grande. Quando você É. se vê assim numa situação onde que todo mundo está olhando para você, é extremamente aterrorizante, né? Todas aquelas tensões voltadas ali para você, todos aqueles olhares, né? E você pensar em tropeçar numa palavra, né? Dar aquele famoso branco, né? Isso é assustador. E assim, a gente se antecipa a uma coisa que de repente nem
aconteceu, mas isso tudo pode criar uma situação muito, né, humilhante, né? E por fim, você pode deixar de fazer um projeto espetacular ou ter uma apresentação brilhante por causa desse medo todo. E isso é muito sério, porque a questão de se apresentar assim na frente das pessoas é tão séria que tem gente que tem mais medo de se apresentar em público do que de morrer, do que de se afogar, medo de altura, né? Eu também tinha medo de altura e consegui superar isso. Então, assim, o medo de se apresentar, né, de se expor, é muito maior do que outros medos, entendeu? Olha, é muito interessante. Eu estava lendo uma pesquisa realmente no jornal britânico, que eles falaram o seguinte, que 41% da população dessa pesquisa tinha medo de falar em público, mas é muito maior do que o medo financeiro, que só foi 25%, e ficar doente, inclusive de morrer, que era 19%. Então Olha que, as olha que pessoas têm mais loucura! medo de falar em público que morrer mesmo, né? Incrível. Exatamente. Por Aham. aí. Exatamente por aí. A, a Márcia está falando aqui que ela tem uma apresentação por Skype, onde estarão todos os gestores do Brasil na próxima sexta-feira, e ela tem que se preparar para isso. Mesmo sendo Skype, as pessoas também têm medo, né, Beth, Sim, de falar. exatamente. Pior que não Você estão nem ali, né? Você você não, você estava. não, e assim, como é Skype, dependendo da tela que você tiver, você nem consegue encarar todas as pessoas ao mesmo tempo. Porque quando você está numa plateia, né, ainda que ela, assim, principalmente uma plateia pequena, né, ali de 10 pessoas, você consegue encarar as pessoas, mas no Skype você não consegue olhar todo mundo ao mesmo tempo. Ainda mais se você estiver explicando alguma coisa, tem muito, depende muito papel ali, você fez algumas anotações, você tem que olhar e você não vai estar olhando para a tela o tempo inteiro, né? E não deveria ser tão amedrontador, né, digamos assim. Mas eu estava estudando um pouco sobre isso e falou que esse medo ele é um sistema de fuga nosso, é um sistema de proteção. Você pode explicar isso um pouquinho para gente? Então, o medo ele paralisa a gente, né? Essa Uhum, questão da proteção vem lá de muitos anos atrás, onde o ser humano é feito para lutar e para fugir, né? Ele se contrai e foge. Se você está numa loja, e começa a pegar fogo, o que você vai fazer? Você vai tentar fugir dali, se esconder, se abrigar de alguma forma, e na primeira oportunidade você vai fugir. Então esse sentimento ele vem em nós já de muitos anos, lá dos nossos ancestrais, né? É a mesma coisa, você não vai. Você tem medo de. A gente não tá num filme, de repente ultrapassar uma porta. Você não vai fazer isso, né? Porque você uhum. sabe que você vai se machucar se você tentar ultrapassar essa porta. Então, esse medo aí que você está falando especificamente é muito lá dos nossos ancestrais, entendeu? Da gente se proteger, né? De gerar hormônios para a gente se proteger. Por isso que a gente sente ataque cardíaco, frio da barriga, dor de Exatamente. barriga, sudorese, né? É muito interessante. Esse medo ele pode ser uma fobia social. Eu estava estudando um pouquinho sobre fobia social, que ela é diferente da introversão, né? Uhum. A fobia social é aquelas pessoas que têm medo realmente de pessoas, mais ou menos. Isso. Pode ser, está relacionado com isso? Pode estar relacionado também, né? Porque a gente precisa sair para trabalhar, né? Você não, a não ser que a pessoa seja afortunada, né? E não precise sair para trabalhar. Mas ainda assim ainda que ela tenha um negócio próprio, ela precisa sair para comprar os insumos, né? Ainda que Uhum. nem tudo você consegue que seja entregue e tudo mais, né? Isso também pode ser, sim, uma fobia social, né? Aqueles pensamentos negativos, a sensação de que todas as pessoas naquele ambiente estão te julgando, né? A sensação de que você fica esperando, você acha que as pessoas estão achando assim, eu estou esperando o momento certo que essa pessoa vai fracassar. As pessoas não pensam assim de uma maneira geral, né? Isso também pode Uhum. ser uma fobia social. E outra coisa também, você tá muito incomodado, você está num ambiente que tem muita gente, claro, que tem dias que a gente não está bem, né? E você está num ambiente que tem Uhum. muitas pessoas
e não é bacana você estar ali. Mas se aquele sentimento que é mais do que o incômodo de você estar num lugar com muita gente, isso também pode ser uma fobia social. Isso tem a ver com crenças limitantes? Tem, sim. Tem muito a ver com crenças limitantes. E às vezes crenças que a gente não consegue reconhecer, né? Crenças que nos foram dadas lá desde a época que a gente era criança, quando de repente o pai fala assim, ah, não, você não é capaz disso, ou um amigo muito próximo, ou alguém que você gosta muito diz que você não é capaz de executar aquela determinada tarefa, ou diz assim, não, você não faz isso, não faz, não faz, não faz, e na hora que você se vê como um adulto, que tem que tomar uma decisão, que tem que fazer alguma coisa, aquela crença que te foi colocada lá como na sua infância ou na sua adolescência, que veio incutindo e você às vezes está lá no seu subconsciente, ela aparece também no momento em que você vai fazer a apresentação. Seja lá para o que for. Então, só explicando para as pessoas que estão entrando na nossa live o que é crença, né? Tudo que a gente pensa, né? Tudo que a gente comunica, a gente pensa, né? E tudo que a gente pensa, a gente sente. Tudo que a gente sente vira uma crença. Então, assim, Exatamente. se eu acredito que eu já vou para uma apresentação, que eu não vou dar certo, que eu não sei falar em público, que eu vou falar errado, né? Tem gente que tem medo de falar errado, Vai tropeçar nas palavras, e vai exatamente. tropeçar nas palavras. Então, se eu já vou com esse pensamento, então, se eu comunico que vai ser ruim, eu penso que vai ser ruim, eu sinto e acontece, não é isso, Beth? Exatamente. O livro, tem um livro, O Poder do Agora, ele fala um pouco justamente isso que você acabou de falar, né? O seu pensamento vira um sentimento e aquele sentimento ele vai só aumentando. Aí, como você falou no início, né? Você tem sudorese, o seu coração começa a acelerar, você começa a ter um monte de tique, começa a gaguejar, tremor nas pernas. Tem gente que chega até a desmaiar, né? Isso quando a pessoa não passa mal, que tem níveis, assim, tem vários níveis de medo de se apresentar, né? Então, antes de fazer o curso de formação lá do coach, eu tinha muito esse medo, porque, assim, por mais que eu estudasse, que eu soubesse muito tema, eu chegava lá na hora e falava assim, caraca, eu não sei o tema todo, eu não estudei tudo, eu não... As pessoas vão dizer que eu sou burra, que eu não conheço, então é tudo trabalhar pensamento mesmo, né? Exatamente. Bom, nós fizemos o curso juntas, né? E eu não vi nada disso. Tá vendo? Pra você ver que não é assim, por mais que eu ia assim, eu não te conhecia. Eu não sabia como é que Uhum, você era, né? Então, às vezes você passa uma imagem, né? Você pensa, você tem um pensamento que você não está transmitindo para aquelas pessoas. Você tem aquela crença de que você não, eu não sou bom, eu não consigo fazer uma boa apresentação, ou sei lá, eu não estou bonita, ou não estou bonito, não estou bem apresentado. Você consegue, você acaba colocando um monte de coisa para não fazer aquela apresentação. sim, um monte de crenças limitantes, realmente. Muitas, muitas E o crenças que, que a gente limitantes. pode fazer para superar isso? Quais são as dicas que você dá para gente superar? Então, é, você tem que se desafiar. Você tem que se desafiar, não adianta. Porque se você, por exemplo, está num trabalho e você é a pessoa que mais sabe daquilo, né, daquele determinado assunto, independentemente se você está na sua religião, independentemente da religião que você prega, se você está no trabalho, se você está num curso, na faculdade, sempre tem um grupo de trabalho, né? Você está Uhum, ciente daquilo que você tem que fazer. Só que tem uma outra pessoa que sabe um pouquinho mais, sabe ali quase no mesmo nível que você, mas você sabe que você pode apresentar fazer uma apresentação melhor, pelo menos por aquilo que você estudou. Mas aí você uhum, deixa, né? Não, deixa o fulano ir, né? Porque aí, se ele for falar besteira, não sou eu que me exponho. Não que você queira uhum, ridicularizar a pessoa, porque a pessoa que tem medo, ela não consegue pensar nisso, né? Ela, não vou deixar lá o fulano, que o fulano vai se ferrar, vai se ridicularizar, etc. Então ela sempre deixa para o outro. Então se desafia, você tem que se desafiar. Se você não se desafiar, não vai adiantar. As pessoas podem te julgar, mas mais do que o julgamento, as pessoas que estão ali te assistindo, independente do lugar de onde que você esteja, elas estão sedentas pelo que você de, tem para mostrar.
Então, como você falou, você tem que estudar ao máximo aquilo que você vai falar, para que as pessoas consigam, né? E às vezes você é, você não colocou uma roupa, você acha que não colocou uma roupa legal, ou que o seu sapato não tá legal, as pessoas não vão ver isso, né? Vão ver se o seu cabelo tá cortado, se você tá com a barba feita, as pessoas não vão ver isso. Se você tem um bom conteúdo, as pessoas vão prestar atenção no seu conteúdo e só. Então, assim, você tem que se desafiar, você tem que estudar aquilo que você se propôs a fazer. É... Deixa eu beber um pouquinho d'água aqui, que eu tô perdendo aqui um pouco da... Entendeu? Você tem que se desafiar. Aí uma outra coisa também que é bacana, se você ainda assim não conseguir se desafiar, ou você se pôs numa... Se pôs não, te colocaram numa situação, ou você resolveu se colocar numa situação no qual você tem que fazer a apresentação. Você tá muito nervoso, sabe? Respira fundo, sabe? 3 vezes. Fecha o olho. Não cruza o braço, não fica com o braço para trás, né? Você faz um mantra, né? Igual meditação, fala assim, eu vou conseguir, eu sou Eu vou capaz, conseguir. eu estudei Faz o para yes, isso. o yes. Exatamente, tem que ser ali, ó. Você estudou para isso. Se você se pôs naquela situação, você estudou para isso. Mas também você pode achar assim, ah, não, eu não estudei o suficiente. Ainda que você não tenha estudado o suficiente, as pessoas que estão te ouvindo, na maior parte das vezes, não sabem metade do que você está falando. Elas querem conhecimento. Né? E se for um projeto de um trabalho, qualquer coisa assim, as pessoas vão trocar ideia com você. Né? E Você que vale tem também é você trazer sua prática, né? e de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Se ficar ruim, você faz exercício antes, corre antes, caminha antes, sabe? Vai pro banheiro, aí faz assim, eu vou conseguir, Liber- entendeu? E aí, para você justamente liberar a sua adrenalina, aumentar a sua testosterona, diminuir o cortisol, que é justamente o hormônio que te dá estresse, que deixa você irritado. Se você aumenta a Uhum, sua testosterona, o seu cortisol abaixa, né? E assim, essa questão do medo não é totalmente ruim, porque uhum. o medo ele te obriga também a estudar um pouco mais sobre aquele assunto. Então você vai estar mais preparado, você vai estar tão preocupado em não pagar um mico, em não ser humilhado, e não ser ridículo, que você vai estudar ali e estar preparado daquilo para poder passar o melhor conteúdo que você puder. A Sai na Prática, que é uma amiga minha que tem uma página sobre enfermagem, ela está aqui perguntando assim, Beth, o que fazer quando dá um branco no meio de uma palestra? Então, uma das coisas que eu falo assim para os meus coaches, né, quando eles vão começar, primeiro que você tem que, se você acha por algum motivo que vai dar um branco, você coloca ali os pequenos lembretes. O Isso é muito PowerPoint te importante. ajuda muito nisso, né? O PowerPoint te ajuda muito. Tem até uma versão do PowerPoint que você pode colocar lá todas as suas observações na sua máquina sem que apareça no slide. Sim. Isso também Uhum. ajuda, né? E assim, se der um branco, você fala assim, ai, gente, peraí, só um minutinho que eu tô um pouco nervosa, né? É a primeira vez que eu tô dando uma palestra e as pessoas se compadecem disso também. As pessoas são solidárias, né? Você tem que ter uma boa postura, sim, mas não tem problema nenhum também você dizer assim, olha, a primeira vez que eu estou palestrando, a primeira vez que eu estou fazendo uma apresentação, olha o Hugo aí falando que tá com saudade da É, gente. Saudade, nosso Hugo, amigo. também. Então, assim, você tem que as pessoas estão ali para te ajudar. Você tem que, como eu falei, tem que se desafiar. A mesma pessoa que a Sai na Prática está fazendo a pergunta seguinte, que ela tem muito medo, ela botou eu, hahaha, até deu uma risadinha. Mas o que ela está perguntando é o seguinte, o que fazer quando alguém da plateia te faz uma pergunta que você não sabe responder? Então, se você não sabe aquela pergunta, você vai dizer assim: olha, eu vou dar uma pesquisada e eu venho com essa pergunta para você. Vou anotar aqui. Simples assim. Simples Sim, tem que ser assim. humilde, né, Beth? Exatamente. Porque assim, não existe um botão mágico. Você não vai, uma das coisas que você me perguntou, né? Vou voltar um pouquinho. Não existe um botão mágico para você deixar de ter essa timidez, né? Você tem que se desafiar frequentemente. Ainda que Uhum. seja, perguntaram também como fazer isso. Você falar no espelho, falar com seu marido,
com seu filho, né, com um amigo, com alguém de casa, porque às vezes você tem tem muita vergonha de falar com alguém de casa. Sim, Tem às vezes um muita amigo é vergonha. melhor, né? Às vezes, não, mas assim, é bom que seja com essa pessoa de casa mesmo. Entendi, Por exemplo, entendi. às vezes você tem uma mãe ou um pai que é muito duro, assim, né? Que é aquela pessoa que, não, tá errado, não, não faz assim e tal. De repente, essa pessoa, que as pessoas, às vezes as pessoas criticam a gente, não é para você tem que levar aquilo positivamente e Uhum. tirar proveito daquela crítica, né? Tudo bem que às vezes as pessoas fazem assim, né? Não estão ali, não estão com uma intenção boa de fazer aquela crítica, mas com certeza presta atenção, com certeza aquela crítica vai te levar para um outro nível, entendeu? Sim. Aí tem O- um poema do Fernando Pessoa que é muito interessante, que ele fala assim: a timidez é o mais vulgar de todos os fenômenos. O que há de mais vulgar em todos nós é o medo de sermos ridículos. É mesmo. Fernando Pessoa. O Davi Ferraz, ele fala aqui assim, ó, não adianta, eu me preparo, mas na hora eu travo, taquicardia, dispneia, voz embargada. Então, Qual é a dica que você dá para ele, Beth? a mesma dica que eu dei anteriormente, né? Eu sei que ele já deve respirar fundo. De repente, uma hora antes, se você conseguir, uma hora ou duas horas antes da apresentação, fazer alguma atividade física. Ou assim, uns minutos antes, por exemplo, você já estudou muito para aquilo, está assim top, você acha que assim o nível de conhecimento que você tem para aquela apresentação é suficiente para que você não pague nenhum mico. Você escuta uma música, porque aí você vai desconectar exatamente daquele momento ali. E aí você, ó, escutou a música, faltou 5 minutinhos para entrar, você vai e entra. E vai com a cara limpa. Quando eu comecei a treinar para falar em público, eu sempre levava uma pessoa para a plateia, uma pessoa que eu Sim, confiasse. sim. Então, assim, sempre levei a Sai na Prática está aqui assistindo, mas ela é uma pessoa que ela sempre assiste minhas palestras, né? A Malu. Então, eu sempre levo ela, a Carla, porque são pessoas que vão ser meu ponto focal lá e que eu vou olhar para elas e elas vão me ajudar, de certa forma, vão me dar uma segurança. E isso me ajudou muito a me desinibir com o público, porque eu olhava para aquele ponto focal, esquecia de todo mundo ao meu redor e conseguia desenvolver o tema. Isso é uma boa dica também, né? Uma coisa quando eu era mais nova, o que eu fazia, né? Um conhecido meu que falou, eu falei assim, ó, pensa que todo mundo é o repolho. Pensa que todo mundo é o repolho, né? Pode ser também. A sua dica Uhum. é muito bacana. Você ter uma pessoa ali, com certeza, no ambiente onde você vai dar a palestra, tem alguém que te conhece, tem alguém que é seu amigo ou que está ali te apoiando de alguma forma. Então, olha para essa pessoa. Só que você não pode ficar só olhando para essa pessoa. Isso. Se não tem ninguém que você conheça, você olha para o horizonte, porque as pessoas vão achar que você está olhando para elas, né? Não fica ali naquele foco. Vão achar que vocês Uhum. estão, mas você está olhando num ponto qualquer lá no fundo da sala. E outra coisa, se tiver alguém na plateia que tiver com a cara feia, o problema não é seu. A pessoa pode estar com vários problemas. Ela pode estar com um problema com ela mesma. Ela está pensando mil coisas ali. De repente, ela nem queria estar ali naquela apresentação, mas ela é obrigada a estar. Aí ela tá pensando, aí você tá falando ali e ela não tá prestando atenção em nada, tá com aquela cara feia e insiste naquilo, e o problema não tem nada a ver com você. Se aquela pessoa te incomoda, olha para outra pessoa, olha para o horizonte, imagina que todo mundo é um repolho de repente, né? Que aí funciona. A O Hugo tá cabeça dando é uma coisa que o Hugo tá até falando aí, né? isso, Você tem que é. pensar sempre positivamente. Você não Balança a pode cabeça. achar É. que aquilo vai dar errado. Não pode, Sim. assim. Quem falou, a última pessoa que falou mesmo, que colocou aí que ele sempre, Foi né, o Davi. Foi o todas as Davi. apresentações, né? Ele tem que começar a prestar atenção no que ele sente. Porque às vezes a gente está tão nervoso, tão tenso. Uma vez uma coach, eu perguntei para ela assim: o que você sente na hora da apresentação? Ela não soube me falar. Ela, Não soube assim, ela falou descrever, aquilo, né? ela não soube descrever. Assim, é, você ela conseguiu descrever as coisas básicas, né? As coisas físicas, que assim, o suor, o coração acelerado. Mas eu falei assim, além disso, você pensa outras coisas com certeza.
você tem ali um sentimento, né? Como nós falamos anteriormente, né? O julgamento, aquela situação pode ser extremamente humilhante para você. Você pensa nisso tudo. Mas você também tem que pensar que o seu conteúdo pode salvar uma vida. De Sim. diversas formas, né? Assim, uma dúvida que a pessoa tinha no trabalho, uma elucidação para um projeto que está conectado ao seu projeto, entendeu? Ou às vezes você, como eu falei, cada um tem a sua religião. Assim, às vezes o teu testemunho, a tua fala ali vai salvar uma vida, O Hugo entendeu? está Então você falando não pode... justamente isso, né? Profetizar que a palestra vai ser um sucesso, né? Exatamente. Isso aí Aham. mesmo. Beth, a postura na hora da apresentação ajuda? Você falou assim, ó, não cruza os braços, não bota o braço para trás. A gente entrar assim com a pose da Mulher Maravilha ajuda a gente passar o conteúdo, a ter mais autoconfiança. Então, isso aí é um estudo científico, né? Alguns cientistas já estudaram sobre isso, mas um assim, dos mais famosos é a Amy Cuddy, né? É uma psicóloga e cientista que ela é formada em Harvard. Então, ela fala justamente que assim, é a postura do poder ou a postura da Mulher Maravilha, né? Que a postura da Mulher Maravilha, assim, ela abre, tá com o peito assim aberto, né? Com a mão na cintura, com os pés assim paralelos, olhando assim com um olhar altivo, como a gente diz lá no trabalho, com um Isso, olhar altivo ali, né? Não estou falando um olhar de arrogância, né? Mas uma boa postura. E isso ajuda e muito. Aumenta a sua testosterona, diminui o cortisol. Isso faz diferença, né? Uma faz coisa diferença. que uma conhecida minha, uma conhecida, né? Ela falou assim: ah, mas eu não consigo manter a postura. Uma coisa que eu usava, mas também não é para perder pra perder o fôlego, não. Eu murchava um pouquinho. Se você murcha um pouquinho a barriga, naturalmente a sua coluna ela levanta um pouco. Contrai. Exatamente, Uhum. contrair. Você contrai um pouquinho, não é para morrer De né? Não sem é para ar, né? ficar lá sem ar, não. Né? Você é enfermeira, sabe bem disso. Mas assim, você murcha um pouquinho a barriga, você vai ver que naturalmente a sua postura vai melhorar, né? Não é uma postura de arrogância, né? Um olhar ali altivo, né? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Mas assim, uma boa postura realmente te ajuda e muito. Isso faz muita diferença. E uma coisa que isso aí é característica minha, né? Aí o Hugo tá até falando aí, testar a postura diariamente, exatamente. De Sim. frente para o espelho, falar para o espelho para você ver as suas reações, como é que você... Mas é olhar para você. Porque às vezes a gente olha Uhum. para o espelho e a gente não se olha, né? Não A se vê, gente né? não, você não consegue se enxergar. Você arruma o cabelo, né? Se ajeita lá, faz aquilo meio que no automático, mas você não se enxerga. E o treinamento é essencial. Não adianta você estudar, ficar ali lendo vários livros, ver vídeo e um monte de outras coisas, se você não treinar a sua postura, não treinar a sua fala. Não Sim. adianta, aí você vai travar mesmo. A Bianca está fazendo uma pergunta para a gente, a Bianca Pires. Ela fala assim, ó, eu não tenho medo de falar em público, mas quando estou nervosa, acabo tendo excessos, né? Deve ser excessos de gesticulação, excessos de fala, pode ser prolixo. Qual é a dica que a gente dá para ela? Qual é a dica que você dá para ela, Beth? É, assim, uma coisa que, se ela observou que ela tem excessos, né? Você falou assim, uma coisa do gesto, né? Tem gente que gesticula muito, né? Fica nervoso e gesticula demais, acaba falando muitas interjeições, fica assim, né, Né, aí. né, é. Então você acaba prestando atenção só nessas coisas. Se ela consegue identificar quais são esses excessos, é bom também que ela treine no espelho. Ah, não, eu tenho a mania de ficar gesticulando, né? Ficar lá com a mão lá, gesticulando. Então, você para com a mão. Se você tiver um púlpito, bota a mão em cima do púlpito, né? Tem lá um caderninho lá, você amassa um pouco o caderno de maneira que ninguém veja, mexe os pés um pouquinho, se você está em pé durante muito tempo, anda, se você tiver um palco, né? Se for realmente um palco, um lugar para você se apresentar, você anda um pouco de um lado para o outro, e isso vai te ajudar. Se você consegue perceber quais são esses gestos, né? Você presta atenção em um e começa a focar nele para você desfocar dele, né? Excelente. Essa aí é a minha dica.
o Hugo está falando também para gravar vídeos sozinhos, porque no vídeo você começa a identificar também esses gestos, né? Esses excessos. Exatamente. E assim, e não levar como uma brincadeira, né? Tem muitas Uhum. pessoas aqui que estão assim, tem uma dificuldade que é séria, e na hora, de repente, foi uma ótima dica do Hugo, obrigada. E às vezes, na hora de fazer um vídeo, ou na hora de fazer uma apresentação para a mãe, para o marido, para o irmão, com a pessoa no qual você tem mais timidez, você começa a rir. De repente, aquela pessoa vai achar engraçado. Vai ali porque você está em casa, às vezes, né? É natural. A pessoa não vai te ridicularizar, ela vai só achar engraçado, ela vai dar a opinião dela, mas você tem que manter a sua postura de treinamento, tem que treinar até se tornar. Isso aí. Ah, o Davi fez uma outra pergunta aqui para a gente. Qual a sugestão quando você está palestrando ou discursando e você percebe que as pessoas estão conversando a ponto de tirar sua concentração? Então, o que eu faço, o que eu faço normalmente, né? Isso ainda não me aconteceu assim 100%, né? Eu já tive que dar um treinamento 8 horas da manhã, 8 horas da manhã no meu trabalho. Só que o pessoal saiu do ponto onde eles estavam 6 horas da manhã. Aí, para eles estarem prontos lá 6 horas da manhã para chegar lá no trabalho às 8, eles acordaram muito cedo. Eles acordaram muito cedo. Então, assim, acho que tinha em torno de 200 pessoas, mais ou menos. E eu vi que algumas pessoas estavam dormindo porque elas estavam cansadas. O problema não era meu, né? Não foi em relação a eles estarem falando, mas em relação ao sono. Então, eu andava pela sala e chegava perto das pessoas. Às vezes você fazia alguma brincadeira, não ridicularizar a pessoa, mas assim, você não vai falar assim, aí, fulano, o que você tá achando? Não vai fazer isso. Mas assim, você anda pela sala, chega perto da pessoa, vai falando, né? Tem que falar Interage com a alto, pessoa, né? Interage interage com com a a pessoa plateia. de alguma forma ali e as pessoas vão se tocando. Porque se você se aproxima das pessoas, né, elas de alguma maneira vão ficando mais tímidas. Aí você faz uma brincadeira ali rápida, o pessoal pega aquela atenção, aí você faz com que o pessoal fique com a atenção retida ali e continua. Eu gosto muito de fazer isso, de interagir, de andar. Então, quando eu vejo que estão dispersas, então, às vezes eu faço também palestra lá para a enfermagem está cansada. Quando você interage com a plateia, eu faz alguma pergunta, ou lança alguma pergunta, as pessoas já ficam, né? Ai, não, não quero. Eu vou ser perguntado e eu não quero não saber Exatamente. responder. É isso Né? aí. Então, o Edu, nosso amigo, querido Edu Assis, entrou aqui, deu acenou para a gente. Beth, como é que o coach pode ajudar nesse tema, né? A pessoa se desenvolver, a quebrar essa crença. Então, assim, o coach, ele tem algumas ferramentas, né? Uhum, Algumas ferramentas que trazem assim à luz algumas crenças que estão lá enterradas lá atrás, que às vezes a gente nem percebe, a gente nem uhum. sabe que as tem. E o coach ele trabalha muito com isso, né? Com a questão das crenças limitantes. Aí aprende assim, a pessoa pode, a gente vai montar uma estratégia para que ela possa se desenvolver de maneira efetiva, né? E seguir o caminho dela. Com mais Criar. confiança, com Uhum. autoconfiança, a gente trabalha ali a autoconfiança, a imagem que ela tem sobre ela mesma, entendeu? A gente monta uma estratégia para que ela fique mais confiante e consiga fazer a sua apresentação sem entrar em pânico, sem suar a mão. Ainda que isso aconteça, né? Dificilmente, por exemplo, esses artistas mais famosos, né? Eu já assisti alguns vídeos, né, de pré assim do artista. Ele tá 300 anos fazendo aquele show. Ele fica nervoso. Fica, dá aquele nervosismo inicial, mas tem gente que quando começa vai e acabou. Outras pessoas não são assim. Então a gente trabalha montando estratégias para que ela consiga fazer com que uma pessoa conversando não incomode ela, porque às vezes aquela pessoa lá não está interessada. Mas assim, Sim. ainda que você tenha andado pela sala, ainda que você tenha feito uma brincadeira, ainda que aquelas pessoas estejam lá obrigadas de alguma forma, que isso também acontece, não estão nem interessados no assunto que você está palestrando ali, com certeza
alguém vai tirar proveito daquilo. Sim, é um Como é, se tem conteúdo. uma... Exatamente, vai atingir alguém. Tá, tem Isso. 200 pessoas, 100 estão conversando. As pessoas que não estão conversando, por mais que você tenha utilizado, porque cada um tem uma característica, né? Tem uma característica pessoal ali e não existe assim uma fórmula mágica, não existe um botão mágico para você chegar assim, de um dia para o outro eu vou me tornar um grande palestrante. Não existe. Nós já falamos aqui algumas coisas em É relação a treino, né? isso. Treino. É treino, exatamente. Mas vai chegar em algum momento, algum assunto que você vai falar e a pessoa não vai estar interessada. Ela pode estar ali obrigada, mas com certeza, não deixe essa pessoa te desconcentrar. Com certeza vai ter alguém ali que vai aprender com aquilo que você está falando. Entendeu? E depois você O, vai receber os retornos. Aí, assim, os retornos, as críticas, e lembrar também que nem sempre as críticas são ruins. As críticas são para ti, ainda que você ache que aquela pessoa tá lá, né, querendo te criticar, querendo dizer assim, ou aquela pessoa que sempre fala assim, ai, não, não gostei. Sempre tem alguém, né? A gente sempre tem é, alguém que fala assim, não gostei, não tá bom, que a pessoa é perfeccionista. É a característica dela, não que o seu trabalho não esteja perfeito, né? Mas você tem que aprender com aquela crítica que você recebeu. Você tem que não tenta, porque às vezes a gente está numa adrenalina tão grande que depois que fez a apresentação, que vem alguém te criticar, às vezes é uma pessoa bem próxima sua, vem alguém te criticar, aí você fica com raiva, né? E não consegue perceber o benefício daquela daquela crítica. crítica. Do que você pode melhorar para o futuro, né? Para as outras também. Exatamente. Nem sempre quem está te dando tapinha das costas ali realmente prestou atenção. Foi bacana, foi legal. É, Foi bacana, foi legal e tal. Mas de repente aquela pessoa nem prestou atenção no que você estava falando, é né? mesmo. Te deu incentivo, que é muito bacana, né? Mas de repente nem estava prestando atenção. O Cleilton, o Cleilton do Vale, ele falou uma coisa aqui interessante. Ele falou que o storytelling é imprescindível para iniciar uma ótima apresentação. Então, quando a gente começa uma apresentação, é bom a gente se apresentar, contar a nossa história, né? Porque às vezes as Isso. pessoas se identificam com a nossa história. É Então, que você pode cria uma chamar a atenção. empatia. É É, isso você criou aí. quem é você, de onde você veio, por que você está falando daquele assunto, qual é a sua prática naquele assunto, já vai dando abertura para as pessoas se identificarem, se espelharem em você, né, Beth? O meu trabalho, eu falei algumas coisas do início, né, principalmente no trabalho, então o meu trabalho também me fez levar a este assunto, né, assim, com poucos dias, assim, 2 semanas no trabalho novo, numa instituição nova, olha, você tem que apresentar uma palestra sobre, tem que dar um cursinho, né, que eles Uhum. falam como se fosse dar um cursinho, você tem que ministrar o assunto tal, em 4 dias. Eu não sabia nada sobre a instituição e tinha que fazer, porque era ordem, né, então, assim, como eu já tinha um pouco de experiência de me apresentar, eu estudei, estudei. As coisas que eu não sabia, eu falei assim: olha, eu vou anotar e vou te responder depois, porque isso eu não sei. Eu não sabia mesmo, né? Até o Uhum. momento que eu virei expert lá no assunto. Mas eu não sabia. Chegaram assim: ó, você é novata aí, vai, faz isso, assim, 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 assado. E eu tinha que fazer, eu não podia fugir, era o meu trabalho. Eu podia, assim, eu podia até chegar e falar assim: olha, não vai dar para inventar qualquer história, não vai dar para fazer, né? Não vai ser legal, então. Mas assim, missão cumprida, missão dada, missão cumprida e vamos embora. Muito bom, Beth. Tá, a nossa live a gente combinou que seriam 30 minutos, né? Senão daqui a pouco ela cai no Instagram, quando passa muito tempo. A gente está chegando ao fim, já são 8h35. Eu queria que você falasse um pouquinho assim. Você está focando nesse assunto. Eu estava conversando com você antes da gente marcar a live e você falou que estava com alguns coaches trabalhando nesse tema. Como é que as pessoas podem te encontrar, entrar em contato, te contratar? Então, pode me chamar aí pelo Instagram, né? Algumas pessoas, a maior parte das pessoas que está falando com a gente aí tem meu telefone. Eu sei que algumas pessoas nos quais você falou aí não tem. Pode me chamar no Instagram, eu vou ver se eu coloco o meu telefone lá. Mas assim, uma das coisas que me motivou, eu espero até que tenha até uma pessoa que está assistindo, né? A nossa live. Não foi só ela, né? Mas uma das coisas que me motivou foi eu ver assim pessoas extraordinárias enquanto profissionais, enquanto mães, enquanto pai, né? Uma pessoa que chega lá, que define, que tem um filho que tem a educação extraordinária e
aí você vê aquela pessoa assim, maravilhosa, que conversa com você e tal, que sai ali para tomar um suco, que se comporta bem e tal, aí na hora de apresentar, travou, Trava. É. travou, sabe? Todos esses sentimentos que falaram aí pra gente, né? Aí eu falei assim, como essa pessoa tão espetacular, né, não consegue fazer isso? E eu comecei, aí essa pessoa veio conversar comigo e num bate-papo uma certa vez, aí uma outra pessoa falou assim, eu tenho. Eu falei assim, gente, como assim? É Né? muita Tem que gente, né? fazer, o seu conteúdo pode transformar uma vida de diversas formas, entendeu? Então, assim, preocupada com isso, né? Isso, assim, tem muitos vídeos no YouTube que falam sobre medo, né? Tem muitos livros bacanas para você ler que falam sobre medo, sabe? Você romper a barreira, tomar uma ação em relação àquilo, não se esconder, se desafiar. Tem muitos conteúdos sobre isso, mas a pessoa acaba não treinando. Ela só Sim. vai em cima da hora. No momento que tem aquele desafio, ai meu Deus, não sei o que, aí vai ficar nervoso, vai ficar desesperado, você tem que se preparar, não adianta. Para tudo na vida você tem que se preparar. E por conta disso, eu decidi focar assim no momento, focando nisso para ajudar algumas pessoas aí, porque eu não consigo assim, eu acho que essas pessoas extraordinárias, elas podem ser extraordinárias em Em tudo, diversas, né? assim, em tudo na vida, né? Em tudo na Uhum. vida, inclusive na maneira de se apresentar. Excelente, Beth. Olha, adorei. Adorei. Também Foi muito gostei. bom conversar com você sobre esse tema. As pessoas estão dando aqui parabéns, que gostaram muito. Tem gente até perguntando, a Fai na prática até perguntando se você vai fazer alguma promoção para quem está vendo a live. Então depois você Ah, a coloca gente lá pode no seu fazer sim, com Instagram. certeza. Muito bom, fica com Deus. Adorei te rever, conversar. A gente vai marcar outras lives, porque Com tem muito certeza. O pessoal tema pode para deixar gente. sugestão aí de live. Isso. Também Carla agradeço Ribeiro toda a está pessoa dando que. parabéns. Agradeço muito Carla a pessoa. Ribeiro, eu falei para ela assistir essa live. Falei assim: olha, Ah, assista a live. eu quero agradecer aí todo mundo que está assistindo, meu irmão, o Hugo, Capitão Josiel, Dudu, tem vários amigos aí, Anne, tem muita gente bacana aí que tá, assim, que às vezes nem tem tanto medo assim, mas está aí apoiando, né, a live. E sempre tem alguma coisa que a gente, por mais que a gente, né, tenha, se apresente e tal, consiga realizar isso, tem sempre alguma coisa que a gente pode aprender mais. Eu agradeço demais pela entrevista e a gente marca Legal. outras lives, deixem sugestões que a gente pesquisa e volta. Tá Tá bom? bom. Um E beijo. Fica com vambora! Deus. Tchau. Yes.